Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje com temas muito importantes, fatos de última hora e algumas movimentações que terão repercussões no campo jurídico, no campo do direito e, sobretudo, no campo político aqui do nosso país, envolvendo uma coletânea de crimes cometidos por ex-servidores públicos da nação, altos servidores, e principalmente a figura do ex-presidente da República que está sendo flagrado, está sendo exposto a uma situação típica ao que acontece com réis batedores de carteiras ou ladrões de galinhas. Gente, para quem opera no direito, é muito comum você ver um criminoso que pratica pequenos delitos e, de repente, ele acha que pode migrar para crimes maiores, crimes mais importantes. É o réis batedor de carteiras ou ladrão de galinhas que, de repente, resolve importar diamantes. A situação para ele fica muito complexa e a possibilidade dele quebrar a cara é muito grande. Bom, ao que tudo indica e tudo que nós estamos vendo é o que está acontecendo nesse momento. Por mais que as pessoas tentem abafar o caso, que os grandes veículos de comunicação não deem o devido destaque, porque nós estamos falando de um ex-presidente da República. Apesar dessas omissões, a fila está andando e cada vez mais as repercussões jurídicas estão se apresentando de modo inusitado, como eu anunciei aqui no nosso portal, de que o ex-presidente da República, ele seria obrigado a devolver a muamba que ele tentou passar ilicitamente aqui no nosso país para benefício próprio à presidência da República, que hoje tem como titular o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É uma situação inusitada ou não é? Alguém que estava acostumado com pequenos desvios a lesar servidores públicos dos seus gabinetes, de repente tenta um voo maior e acaba quebrando a cara, tendo que se submeter a esse tipo de situação. Entregar as joias que estarão agora cauteladas num governo de uma pessoa que funcionou ali como seu opositor maior. Além dessas situações, outras estão acontecendo com repercussões aqui no nosso país que eu quero conversar com vocês, quero refletir a partir de agora. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando pela primeira vez aqui ao nosso portal e não nos conhece, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Não esqueça também de dar o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Mande seus comentários para cá, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você aqui prestigiar o nosso espaço, tá bom? Então vamos seguir aqui para as notícias, para os fatos aqui do dia. Bom, saiu aqui nessa tarde, como todos estavam aguardando, né, a deliberação do Tribunal de Contas da União, que disse aquilo que eu disse também, né, que iria acontecer. Ou seja, a determinação do ex-presidente da República devolver o produto do crime para a nação, já que os bens apreendidos, os bens identificados, não lhes pertencem. E mais do que isso, o Tribunal de Contas da União aproveitou também para mandar fazer um pente fino em tudo aquilo que o presidente da República, à época, recebeu. Vamos acompanhar aqui na fala do ministro do Tribunal de Contas da União, é o Bruno Dantas, né? Vamos acompanhar aqui a fala dele, porque aqui embaixo está escrito aqui, relator ministro Augusto Nardes. Nem o Augusto Nardes, que foi o relator desse imbróglio todo aí, ele votou a favor da sua própria decisão, ele votou atrás, mandando que o Bolsonaro devolva aquilo que não lhe pertence, aquilo que foi objeto de crime em flagrante. Mas vamos acompanhar aqui como foi essa deliberação. Vamos lá. A cautelar que está sendo referendada, Vossa Excelência estabelece o prazo de 5 dias para que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, devolva à Secretaria-Geral da Presidência da República Devolva para a Secretaria da Presidência da República, né? O acervo em discussão nessa matéria, consubstanciado nas joias, no estojo de joias que foi recebido da Arábia Saudita e das armas que foram recebidas pelos Emirados Árabes Unidos. Além disso, é determinada uma auditoria completa em todos os presentes que foram recebidos pela Presidência da República desde 2019 até dezembro de 2022. Mais algum ponto? E a ordem para a Receita Federal
para que, cumpridas as formalidades com o máximo de brevidade possível, entregue o conjunto de joias à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a real titular desse patrimônio. Como votam os senhores ministros? Decisão unânime do plenário. Simples assim. Não precisa ser jurista para saber que quando uma pessoa pega uma coisa que não lhe pertence, que ela tem que devolver. Todo mundo educa os seus filhos assim desde pequenininho na escola, mas no clã Bolsonaro não é bem essa a regra, né? Tudo que você puder abocanhar que não lhe pertença, faça isso, porque isso é a estrutura moral desse clã e que infelizmente, né, acabou contaminando muitas pessoas aqui no nosso país. Tem gente que está achando normal esse tipo de situação, né? Muita gente não está tomando nem conhecimento, né? Porque quem está dentro de uma bolha está evitando qualquer tipo de informação que macule, né, a ideia que essas pessoas têm dessa figura tão desqualificada que foi o ex-presidente da nação. A gente está vendo notícias como essa aqui. Bolsonaro admite que TSE pode torná-lo inelegível e ver eventual prisão com arbitrariedade. Bom, ele já está no radar dele, porque se não tivesse, ele já estaria de volta ao Brasil. A questão é a seguinte, ele está anunciando que voltará ao Brasil possivelmente no dia 29 de março. A cada dia ele vai dando um prazo mais esticado. A dona Michele foi lá se encontrar com ele, não vai ficar nem para o aniversário dele. Uma coisa meio estranha, mas todo mundo está percebendo que isso é um ajuste que eles estão fazendo ali para tentar arrumar uma versão que seja minimamente factível, mas é muito difícil um delinquente, um ladrão, quando é apanhado com o produto do crime em flagrante delito, conseguir algum tipo de defesa. Os advogados até se esforçam, né? Um advogado que encontra um réu confesso ou alguém que foi apanhado nessas circunstâncias, o papel do advogado ali é tentar apenas fazer com que os crimes sejam apenados dentro daquilo que está na lei, que nenhum outro crime adicional seja incluído ali na conta do meliante. Mas com a figura do ex-presidente da República, isso vai ficar cada vez mais complicado, né? Bom, e aí a gente vai vendo os filhotes tentando desviar o assunto. A gente vê aqui o Eduardo Bolsonaro, absurdo, urgente. Veja quantas vezes os filhos do presidente visitaram no Planalto, que são a matéria aqui mostrando quantas vezes o clã se utilizou da estrutura do poder executivo para fazer algum negócio, porque é disso que se trata, né? Essa gente gosta muito de fazer negócio. E aí eles entraram aqui com uma fake news, ele está entrando aqui com a seguinte questão: segue a cortina de fumaça, importante mesmo é a portaria 230 do Ministério da Saúde, que implementa ideologia de gênero através do SUS. Uma mentira, uma falcatrua, é gente mentirosa, gente sem caráter, né? Não é nada disso. Querem que seu filho mude de sexo sem consentimento dos pais, isso sim. Gente, é gente criminosa, é uma pessoa que escreve uma mentira dessa, enfim, é para tentar abafar o caso de ter um delinquente mor comandando o clã. Flávio Bolsonaro no seu tweet: o povo sabe qual tipo de competência Lula está falando. Aí ele mostra um vídeo do Lula aqui, falando de governo, enfim, mas tentando também desviar o assunto. Bom, notícias, né, juntas nesse momento sobre o assunto. Joias, TCU dá 5 dias para Bolsonaro entregar segundo pacote, fará varredura em presentes. A questão é a seguinte: o Bolsonaro estará fora. O Tribunal de Contas da União, ele pode determinar uma diligência, ou a Polícia Federal, o Ministério Público Federal que atua dentro do Tribunal de Contas da União, para que seja feita uma busca e apreensão de tudo isso. Então, o que vai acontecer? Ou o Bolsonaro estará presente aqui para acompanhar isso, ou a dona Michele, ou simplesmente os bens serão juntados ali, serão apreendidos sem a presença do clã para não aumentar a humilhação, né? Mas muitas imagens serão colhidas desse tipo de situação. Joias. Para blindar Bolsonaro, Bento Albuquerque muda a versão e diz à Polícia Federal que joias eram da União. Olha, só Bento Albuquerque é o suprassumo da humilhação que as Forças Armadas foram submetidas aqui no nosso país. A gente vê notícias como essa, né? A mesma notícia, né?
Bento Albuquerque da nova versão sobre o caso da joia. Quando a pessoa não tem caráter, não tem princípio, quando ela está mentindo, quando ela flexibiliza a sua moral, ela vai tentando se ajustar. Qual é a verdade, o senhor Bento, o senhor como militar? Aconteceu uma coisa ou aconteceu outra? Esse negócio de ficar mudando de versão, tem muita coisa estranha nesse governo. O general Heleno anda sumido, né? Ele que concedeu ali um sem número de autorizações para garimpos ilegais, garimpos em terras indígenas, ele também está desaparecido. Os moralistas militares desapareceram todos. Bom, mas qual é o legado que o senhor Bento Albuquerque está deixando para a gente? É isso aqui, ó, que a gente vê no jornal de hoje para quem mora no Rio de Janeiro. Mas certamente a ANEEL vai autorizar a tungagem em todos os cidadãos brasileiros. Conta de luz da Light ficará 7,4% mais cara a partir de hoje. E a Eletrobras, depois da privatização, que a gente vê isso aqui, ó, depois da dinheirama que eles tiveram que derramar para poder vender a Eletrobras, ela está registrando aqui uma queda de 36% nos lucros em 2022. Então, esse é o legado dos batedores de carteiras, dos ladrões de galinhas que tentaram migrar para outras modalidades criminosas. Os criminosos gangsters mais sofisticados não são esses que a gente está vendo agora. São os que operaram junto com o sistema financeiro, com os grandes grupos econômicos, a favor das privatizações da Eletrobras, fatiamento da Petrobras, enfim, uma série de supressões de direitos sociais aqui no nosso país, aquilo que eles chamam de enxugamento do Estado, o assalto aos servidores públicos aqui no nosso país, como Paulo Guedes dizia, que tinha colocado uma granada no bolso dos servidores públicos. Esses são os criminosos profissionais, os que estão no parlamento. Esses pequenos batedores de carteiras e ladrões de galinhas é que estão agora sendo flagrados nessas situações. E aí, gente, vai merecer um especial destaque aqui do nosso portal. Essa questão que eu já ventilei aqui algumas vezes com vocês. Evangélicos presos no 8/1 dizem à Polícia Federal que foram mobilizados por igrejas. Olha, muito pastor deve estar sem dormir nesse momento, orando a Deus, mas preocupado com uma série de grades nas suas frentes. Porque os depoimentos vão revelar qual foi o motivo, né, real dessas pessoas estarem lá no dia 8 de janeiro. Tem um documentário muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui, só vou passar aqui um trechinho, porque ele é muito interessante e eu vou ter aqui a oportunidade de conversar com vocês novamente sobre isso. Por enquanto eu vou colocar só essa aberturazinha aqui para vocês verem do que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Vamos lá. Brasília, dia 8 de janeiro de 2023. Apoiadores de Jair Bolsonaro que invadiram o Congresso cantam um hino evangélico no plenário do Senado. Parecia até uma igreja em dia de culto. Vídeos como esses me fizeram questionar como a religião foi usada no movimento que tomou de assalto as sedes dos três poderes. Em busca de respostas, eu encontrei uma espécie de mundo paralelo nas redes sociais. Não é difícil achar ali pessoas que se apresentam... Bom, esse pastor que está aparecendo aí, já mostrei para vocês, né? É o que diz que Lula morreu, enfim, né? Que nós estamos diante aí de um clone. Isso precisa ser tratado pelas big techs, pelos os canais, né? Pelos provedores, pelo YouTube, pelo Google, enfim, porque não é possível a gente ter esse tipo de desinformação rodando para cima e para baixo nas redes sociais, né? Então, gente, esse será um assunto aqui que eu vou esmiuçar mais com vocês, mas hoje o foco principal fica nesse tipo de situação que está acontecendo no nosso país e essa coisa inusitada, daquilo que eu adiantei para vocês algumas vezes, outros canais também, né? De que Bolsonaro não poderia ficar com o produto do crime e que essa situação tem que ser mais esmiuçada. Afinal de contas, o Bento Albuquerque, o Bento 16, recebeu essa quantidade de muambas e a questão eles estavam no encontro com outros tantos chefes de estados, outros ministros, outros representantes nesse evento lá na Arábia Saudita. Só o Bento Albuquerque ganhou essa muamba, só o Bento Albuquerque ganhou um colar de diamantes para trazer para Dona Michele ou para ser desbaratado, desmembrado, para cada um ficar com alguma pepita, alguma
alguma pedra desses diamantes, tem situações que precisam ser reveladas e os veículos de comunicação poderiam estar contribuindo com mais esclarecimentos, mas eles estão, de um certo modo, mantendo esse assunto com uma repercussão menor do que ele merecia. Porque se acontecesse isso em qualquer lugar do mundo, o governante estaria em maus lençóis de uma maneira muito escandalosa. Agora, aqui no Brasil, isso parece ser um assunto de página 10, segundo os grandes veículos de comunicação. Será que eles estão tentando guardar essa criatura, os batedores de carteiras e os ladrões de galinhas, para manter algum tipo de viabilidade política para mais à frente, disputarem de novo processos eleitorais aqui no nosso país? Fica a pergunta que eu remeto para vocês. O que vocês acham que está acontecendo aqui no nosso país em relação a esses personagens que já deveriam estar na cadeia há muito tempo? Bom, mas nós vamos continuar aqui jogando luzes sobre essas criaturas e forçando cada vez mais o debate sobre essas questões que a cada instante estão tentando jogar para baixo do tapete. E aí a gente vai ter que discutir mais também o governo presente, porque a gente acaba perdendo muito tempo com os pequenos vigaristas ou os pequenos grandes vigaristas e não acabamos por prestar mais atenção nas coisas que realmente interessam a nossa vida concreta. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!